Seja bem-vinda ao Mulheres de Fala, um quadro que eu criei convidando diversas mulheres para contar um pouco da sua história e responder 4 perguntas. Algumas foram bem tristes, mas as mulheres elas foram maravilhosas em aceitar esse convite e abrir também um pouco da intimidade, de algumas experiências. Foi bem bacana. Fizemos com diversas mulheres essas 4 perguntas e um pouco da história de cada uma delas. Então, antes de conferir, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, dar o seu joinha e depois me conta o que você se identificou mais aí na fala de cada uma delas. Vem conferir com a gente. Esse papo foi muito bacana. Bom, então a gente vai começar aqui hoje o nosso bate-papo com 4 questões para as mulheres que eu convidei essa semana, esse mês. E as questões que a gente ela vai entrar, já está entrando. Eu vou conversar com a Cibele, que ela tem uma academia feminina de ginástica em Passos, Minas Gerais. E a gente vai conversar sobre 4 questões, que a primeira pergunta é: o que você está de saco cheio de ser mulher? É uma situação que você se sentiu de alguma forma oprimida, sem voz, com medo ou sofreu assédio por ser mulher? O que você gostaria de falar para os homens? Que eles tivessem, né, uma mente, o que você gostaria que eles, os homens, tivessem na mente algum tipo de comportamento ou pensamento enraizado. E quando que você se sente privilegiada, né, se sente orgulhosa por ser mulher. Então são essas 4 perguntas que a gente vai fazer para a Cibele. Ela é minha tia e uma mulher, né, que tem uma academia feminina de ginástica e olha muito pelo bem-estar, né? Tanto físico também, mas como psicológico, ela tem muito essa visão também. E é isso que a gente vai comentar hoje, então. Nos meus stories, eu falei um pouco de cada resposta, né, nessas 4 questões. E hoje eu convidei várias mulheres, amigas, né, que aceitaram o convite. Então, ao longo desse mês, a gente vai estar fazendo essas mesmas 4 perguntas para várias mulheres. E eu quero criar, tipo, um mural, né, um paredão com essas respostas, porque eu acredito que vão vir muitas respostas interessantes, né, que às vezes a mulher tá, né, de saco cheio, talvez, de tirar a sobrancelha, a outra já está, né, como mãe solo, já está de saco cheio de ter que ser responsável por tudo. Então, eu acredito que vai ter muita variação e diversidade nas respostas, e é um ponto para a gente refletir, porque nem sempre, né, o que é ok para mim é ok para o outro. Então, é esse ponto que eu queria chegar, no sentido de mesmo nós, mulheres, enxergar que a gente tem também que fazer outros, né, olhares para as outras mulheres, né? Então, muitas das vezes uma coisa que é ok para mim, vamos supor, como eu falei na primeira questão, uma coisa que eu tô de saco cheio, a menstruação. Tem mulher que não sente nada, que é ok para ela, né? Mas a gente tem que ter a empatia também de olhar para aquela mulher que não é ok, né? Que ela não tá fazendo drama, que não é mimimi e outras situações do tipo. Então, é muito isso que eu queria trazer, não só para mostrar também um pouco para os homens, né? Esse olhar de que muitas das vezes a gente não pensa que está sofrendo um assédio, que a mulher está sofrendo uma discriminação ou que ela está num lugar sem voz, mas ela tá passando por aquilo, ela tá sentindo aquilo. Então é importante não trazer também só para os homens, mas para as mulheres também, que cada uma, né, tem uma visão muito pela criação, pela cidade, pela condição social que foi criada, pela escola que frequentou, pelos pais que tiveram, pela família, pelos avós. Então,
cada, né, fator social aí influencia na nossa formação. Somos seres biopsicossociais, né? Bio de biologia, psico da mente e sociais que a sociedade nos influencia. E mesmo a gente não sendo, às vezes, sendo mulher e não sendo machista, muitas das vezes a gente pode ter comportamentos machistas, porque nossa sociedade, ela é machista e com isso a gente acaba absorvendo alguns vieses inconscientes da sociedade e isso traz, né, consequências aí, às vezes no meio do nosso trabalho, no meio da nossa casa, na criação dos nossos filhos, ou de um sobrinho, ou de um neto, e muito mais. Então, é isso. E aí são essas 4 perguntas que eu fiz, né, para mim mesma hoje, que até para a gente começar a olhar, né, com outros olhos, porque as realidades são diferentes, então a gente entender um pouco de outras pessoas, de outras gerações, pessoas de outras classes sociais, de outras idades, de outras e outras e outras coisas, a gente acaba tendo uma visão mais ampliada, né, do processo como um todo. Aí acho que foi, primeira vez. Que bom, né? Deu certo. Maria. E aí, Cicibele, como que você tá? Tudo bem, querida? Muito, como se diz, hoje um dia muito bom, né, Gabi? Nosso dia, Sim. Ô, bom comemorar muito. demais, né? Muito bom. Sim, muito bom. Então, eu vou falar um pouco da sua história, né, Tia Cibele, antes de começar as perguntas. A minha tia, né, tá vendo que eu tô chamando de tia. É, a Cibele, ela tem uma academia feminina de ginástica aqui em Passo, sul de Minas. Está com aulas online também agora, né, na pandemia. Então, eu convidei ela para responder as 4 perguntas que eu fiz, né, hoje no Stories e que ao longo desse mês várias outras mulheres vão vir aqui para responder essas perguntas. Eu vou fazendo as perguntas, então, mas se você quiser falar um pouco também do seu já trabalho, Tia Sibeli, da academia. Ah, tá ótimo. Então, Gabi, quando eu iniciei as minhas atividades físicas, né? Eu nem imaginava que um dia eu fosse trabalhar, né, nesse ramo por tanto tempo. Por quê? Porque primeiro Já são 30 anos, 31 anos, né? Que a academia existe. Foi 53. exato. E eu iniciei com engenharia civil, formei em engenharia civil e trabalhei um tempo. Coincidiu na época que o meu pai faleceu, seu avô faleceu, eu vinha para. Uhum. E foi uma época difícil, 1980, então, naquela época, a engenharia estava um pouquinho mais puxada, e eu enrolei e acabei vindo para cá. O que aconteceu? Eu comecei a trabalhar na fazenda, né, porque a gente não tinha tanto conhecimento, e acabei ficando aqui por Passos mesmo, e acabei abandonando a engenharia. E o que aconteceu Uhum. com o tempo, até gostei, apaixonei pela terra e tudo mais, e acabei complementando com o curso de agronomia. Mas, há muitos e muitos anos, eu venho me tratando de uma escoliose. Quando eu tinha 15 anos, minha tia me levou a primeira vez no médico, onde constatou, sabe, eu era alta, eu sou alta, mas pela minha idade eu era muito alta e eu já era bem visível, né, o meu desvio. E nessa época eu já comecei a me envolver, a me preocupar alguma coisa com ginástica. Na época até eu tinha engordado um pouquinho, sabe? Então veio a calhar você fazer atividade física, né? E também trabalhar por causa da escoliose. E Sim. eu gostei, eu gostei né, dessa área e fui aos poucos, sabe, me aperfeiçoando e sempre fazia cursos em São Paulo. Na época era bem mais prático fazer em São Paulo os cursos. E me apaixonei estava no início da ginástica aeróbica e tudo mais. E me envolvi e logo
comecei a dar aula em algumas academias e logo acabei formando a minha mesma, né? E já vão 33 anos nessa brincadeira. Exato, muito bom. É. E a academia hoje é voltada só para o público feminino, né? Quando ele iniciou, era misto. Nós trabalhamos assim 1 ano, 2, poucos anos, né? Mas a procura é, masculina era muito pequena. Então, nós resolvemos especializar só em feminina mesmo, porque, como se diz, vinha a calhar, né? Para nós era Bacana. só ficava mais à vontade, né? Na época, as pessoas assim se trocavam. Pra você ter uma ideia hoje, Gabriela, você nem conhece isso, né? Mas as pessoas iam com a roupa do dia a dia, se trocavam na academia. Nosso vestiário era muito grande e as pessoas não saíam com roupa de ginástica na rua. Quando saíam, se cobriam com outra, né? Então a gente não tinha essa liberdade que tem hoje. Então tinha sempre aquele preconceito, tinha da mulher fazia aula sozinha, né? Assim que a academia que não tivesse o homem e tudo mais, né? Marido ciumento. Hoje nem existe, né? É bem raro isso. Uhum. Como os nossos exercícios, o nosso trabalho é realmente voltado mais para mulher, e eu trabalho sempre com um salão só. E a minha equipe sempre foi uma equipe reduzida. Então, achei ótimo. Continuei. Bacana, é isso mesmo. E aí essas aulas são, né, para quem não conhece, não tem aparelho, né? É o step, o jump, a aula localizada, dance, e atende bem variado aí o Pilates, né, as mulheres. Sim. Bacana. Então, eu não sou muito adepta a aparelhos, sabe? A ginástica coletiva me atraiu muito. Então, aquele calor humano, quando você se envolve com o grupo. Motiva mais, né, fazer junto. O círculo de amizade também, tem sempre um envolvimento ali que é muito legal. Eu sempre gostei. O ambiente, a gente sempre fala que o ambiente do equilíbrio sempre foi muito bom. Sim, sim, verdade. Então vamos lá. Vou começar com as perguntas, né? São 4 perguntas que eu elaborei para a gente discutir um pouco, né, sobre a posição, né, da mulher aqui na sociedade. E a primeira já é, né, querendo saber um pouco do que você está de saco cheio aí por ser mulher. Alguma coisa que você faz ou deixa de fazer por causa de ser mulher, ou que acaba sobrando porque tem um viés da sociedade, porque é o papel da mulher fazer isso. E o que você, às vezes, né, fica de saco cheio de ter que fazer? Uhum. Então, eu já vivi algumas situações onde que, por ser mulher, eu já teve uma certa discriminação. Como eu mexia com a área agropecuária, né? Eu sempre mexia com um ambiente mais masculino. Verdade. E numa ocasião onde eu me candidatei a presidente do sindicato, que na época eu era vice, o nosso presidente na época faleceu, Uhum. eu me senti muito bem no trabalho e até me disponibilizei a montar uma chapa, e encabeçar essa chapa, porque eu estava bem segura na época. Aconteceu do pessoal chegar até a mim, até meia hora antes de fechar a chapa, e pedir para eu não entrar, porque eu era mulher, e aí a coisa foi bem assim, direta. Eu achei que não, aí eu achei que não justificava eu dedicar o meu tempo, né, num ambiente onde que as pessoas, né, tinham esse preconceito tão forte. Até então eu não tinha nada a reclamar, tá? Então, mesmo como vice, mesmo trabalhando como presidente por um tempo, eu não tive nada a reclamar. Mas quando eu fui... Foi para se candidatar. Aí cortaram mesmo. Assim, claro. E aí você preferiu, por não estar sendo bem-vinda naquele ambiente, não valeria a pena, tá? Não era uma coisa assim, sabe? Não que eu não quisesse ou não gostasse, não. Né? Isso né? E anteriormente, muitos anos atrás também,
eu fiz um trabalho, como eu trabalhava em engenharia, eu estava numa obra onde que eu era a única mulher. Então, esse ambiente nunca me, né, não, era comum para mim. E Uhum. a empresa também não contratava mulheres na época, apesar de eu estar Nossa. trabalhando como estagiária, né? Teoricamente como Uhum. estagiária formada, mas tinha uma função como estagiária ainda. Então, aí, mas Mas assim, eu não via futuro ali, né? não, mas ali eu estava consciente, eu sabia que, né, ali foi mais para trabalhar o meu conhecimento mesmo. Mas logo, uns anos depois, a empresa já modificou e começou já a aceitar as mulheres. E acredito que tenha sido assim até hoje. Ah, bacana. Ótimo. É, a gente vem evoluindo aí bastante, né? Agora com a internet, eu acho que, né, bem mais a informação. E aí, agora eu vou para a próxima pergunta. Você já comentou já uma situação, né, que se sentiu mais oprimida ou sem voz de fala, a questão do sindicato e também da engenharia civil. E o que você gostaria de falar hoje, né, para os homens que eles tivessem já uma mente enraizada ou um pensamento ou um comportamento que já tivesse enraizado ali, que já fosse natural, mas que ainda não é? Algum tipo de pensamento ou comportamento que você gostaria que tivesse do lado né, masculino? Eu vou voltar. Você fez a outra pergunta aí. Eu queria fazer um comentário sobre ela. Você pode voltar? Ah, ótimo, ótimo. É, vamos sim. Uma situação que você se sentiu oprimida, sem voz, com medo, ou que você sofreu algum tipo de assédio por ser mulher. Então, eu até queria fazer um comentário que, apesar de ter convivido em ambientes masculinos, eu nunca tive nenhuma dificuldade. Eu acho que nunca fui desrespeitado ou alguma coisa assim, sabe? Aham. Então, como tinham pessoas de várias graduações, tanto superiores, doutores, né, quanto o pessoal mais simples, né, da classe média, Uhum. operários, e mesmo na época que eu trabalhei com agropecuária, né, eu trabalhava na fazenda, né, então tinha os peões lá, então eu não tenho nada a reclamar, sabe? Eu não falo, eu acho que assim eu fui abençoada, né? Deu tudo certo, né? Muito Agora, bom. então, quando eu vivi do sindicato, isso é um machismo que a gente sabe que existe, que a Uhum. gente vai tentando, né? Mas eu acredito que Uhum. consigam se sobressair a si mesmo, sabe? Não é porque aconteceu isso comigo, acho que uma outra, né, colega minha que estiver numa situação parecida, né, eu acho que a atitude, cada uma, né, toma uma certa atitude, né? Sim. Mas uma observação que eu queria fazer, que apesar de eu ter trabalhado com pessoas assim, a gente fala os peões, né? Eu sempre fui super respeitada. Quando você fez essa pergunta, que me deixou constrangida, eu vivi uma situação recentemente, então a gente pensa que sim, a pessoa, por ser uma pessoa mais estudada, né, mais graduada, que é mais esclarecida, né, a gente não chega nesse ponto, Não né? imagina. Isso traz que eu fiquei chocada, né? Então, isso vem, eu acho que vem muito de berço, né? Personalidade da pessoa, né? Então, isso assim, isso é pontual também, tá? Então, hoje, para falar que a gente vai reclamar, né, dos homens e tudo mais, acho que não, tá tranquilo, tá? Mas eu acho que é Não. isso aí. A gente está indo em frente e tudo bem. Com essa pergunta que você que deixa Sim, sim. a gente sem fala, né? No caso, assim, aí é complicado. Porque você chega, né? Você te dirige assim, aí é complicado, porque é, boca com uma pessoa que já tem uns
certo esclarecimento, assim, eu acho que fica, né? Mas isso também é o que acontece. Tudo bem. Não, mas a gente tem a tendência, né, de achar mesmo que, dependendo do nível da pessoa de escolaridade, né, que ela vai ter um discernimento, mas nem sempre, não tem, na verdade, nada a ver, igual você falou, né, uma pessoa com muito, né, esclarecimento, estudada, com uma posição na sociedade, falou palavras e agiu de forma que, né, não estava esperando e tudo mais. E eu acho que acredito que é muito por isso, né? Pela sociedade mesmo, de ter esse viés machista, então às vezes acaba, né, sendo naturalizado por um lado e nem sempre. Embora você comentou que foi pontual, né? Ainda bem, né? Questões pontuais, mas mesmo assim a gente tem que sempre estar atento. E eu acredito muito, né? Claro que eu te conheço, né, bem, e a sua postura, né, faz com que seja respeitado no sentido de ser uma presença forte, né, no meio de trabalho. Então, tanto na academia, como na época a gente era criança no sindicato, né, a gente percebia que às vezes nem sempre, né, não é a personalidade de todas, né, ou mesmo de homens, e aí acaba tendo gente que aproveita, né, para poder se sobrepor, se impor de alguma forma e tudo mais. Mas que bom que foram pontuais, né? E que você conseguiu, né, sempre fazer, mesmo nas áreas de engenharia civil, de agronomia, de fazer seu trabalho e poder contribuir aí agora com a academia também. Então, vamos agora para a terceira pergunta, né, que seria sobre o que você gostaria de falar para os homens que eles tivessem, né, em mente, já que eles já soubessem enraizado aí algum tipo de pensamento ou comportamento que você acha que deveria ser natural e que às vezes hoje não é, ou nem sempre é. Então, vamos para a terceira pergunta, que é sobre o pensamento ou o comportamento que você gostaria do homem. A quarta pergunta. Não, a terceira na situação. O que você gostaria que o homem, né, se comportasse ou tivesse algum tipo de pensamento que deveria já, né, ser normal e às vezes não é? Ah, tá bom. Então, nós mulheres, a gente tem aquele lado, né? Como se diz? Mais dengoso, sabe? Aquela coisa, né? Que só a mulher tem, né? Então a gente se preocupa com detalhes, com o dia a dia. Então a gente se envolve de uma maneira diferente. Os homens, eles são mais objetivos, né? Eu acho assim. E é legal. Por um certo tempo, eu voltando aos outros trabalhos meus, onde eu falava que eu trabalhava com homem, muitas vezes, eu falava assim, gente, isso é bom demais trabalhar com homem, porque homem se falava assim, uma coisa era aquilo, sabe, era direto e deslanchava, né? Deslanchava. Com mulher, mas assim, mas eu acho que tem que ter um meio termo, sabe? Então, as mulheres, assim, tanto a gente não complicar, não, né, enrolar tanto as coisas, quanto o homem também. Tá? Os homens não serem tão eu vou usar a palavra frios, mas não é questão de ser frio, não, sabe? Mas é aquela participação, né, que os homens têm que ter no dia a dia, no diálogo, conversas, preocupações, né? Aquela vivência que a gente tem, sim, mas assim, eu acho que a gente tem que ter um certo meio termo. É isso aí. Sim, legal. É muito bom, sabe? E falando sobre isso que você comentou, né? Eu li num livro do Sapiens, do Yuval Harari, que ele comenta sobre lá atrás, né, nos ancestrais mesmo, que era na civilização, né, que a sociedade ela começou a ser criada, né? Tipo, parou de ser nômade para começar a criar, né? Ponto fixo, né? Ficar num lugar só e se alimentar. E aí os homens saíam para caçar
e as mulheres ficavam tomando conta das crianças e ali no ambiente, né? E aí, por isso, a mulher ela tem uma visão periférica de tomar conta de todos, porque se a criança estava ali, viesse um animal, ela tinha que estar atenta a tudo, ver, né, os detalhes e ter uma visão do todo. E já o homem, pela caça, ele tinha que ser bem objetivo, bem direto. Ele não tinha essa visão, ele era bem focado em uma coisa só. Exato. E aí eu acho que tem muito desse comportamento que você comentou, e ele fala que hoje, né, mesmo a gente acha que faz muitos anos, mas se a gente pegar a história do mundo como um todo, não é tanto tempo assim, né? E aí a gente tem reflexos dessa história, né, que a gente tem lá no passado, então, desse comportamento, exato. E aí traz um pouco disso. E eu acho engraçado a gente entender um pouco, né, ter essa visão também da história, porque compreende o comportamento e talvez a gente, né, não sofra ou não julgue ou não fique tão assim, né, achando que o outro deveria ter isso, aquilo, outro. E a gente fala assim, não, pode ser, tá, dá uma relevada, né, um pouco mais nesse sentido. Mas a gente tinha que ter um meio termo mesmo. Porque Exato. a coisa da mulher que você falou, da gente ter que ter uma visão, né? A visão periférica, né? Você tem que estar atenta a tudo e a todos, né? Então a gente tem esse instinto, o instinto. Isso. Exato, mas o meio termo esse também, porque senão sobrecarrega e a gente tem que desenvolver também dos dois lados. E aí agora então, para a quarta questão, quanto que você se sente privilegiada, né, por ser mulher, se sentiu orgulhosa, se sentiu, né, por ser mulher em alguma situação ou em alguma coisa do dia a dia mesmo, né, no cotidiano? Bem, um ponto que eu me sinto privilegiado por ser mulher e por ser mãe, né? Então, isso é uma coisa assim, é um presente de Deus. É. E eu muitas vezes também me senti sua mãe. Sim, me chama de filha. Né? Então, a Com gente tem uma certeza. visão, né, pelas filhas, né? Eu tenho duas filhas, então, pelas filhas, pelos sobrinhos, né? Então, isso eu acho muito bom. Isso eu acho que é um diferencial, né? Não que as mulheres que tenham filhos, né? Mas a gente tem esse instinto materno, então acho que isso aí é um presente de Deus. E outro lado, o público que eu trabalho, né? O público feminino, eu fico muito orgulhosa quando eu vejo as minhas alunas, sabe terem progressos, se sentirem melhor com os resultados, né? Que a gente dirige a elas e tudo mais. Então, isso é gratificante. Esses dois pontos marcantes. Sim, não, com certeza. Realmente ser mãe deve ser mesmo o privilégio aí maior da mulher. E muito obrigada, então, Tia Cibele, por essa participação, por ter aceitado o meu convite também de última hora aí já. E a gente já vai estrear esse quadrinho meu aqui de trazer mulheres para responder essas perguntas. Tá me ouvindo bem? Falhou o finalzinho aí, né? O que você... Não, muito obrigada pelo aceite do convite, né? A gente está estreando aqui a resposta dessas 4 perguntas aí durante essa semana, esse mês, né? E estou muito feliz aí com você, né? Que também já é uma referência para mim, né? Desde criança, como mulher, e que sempre fez acontecer muita coisa. Então, e nesse dia também especial, que é, né, o Dia da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher. E aí trazer esse lado também, que você trabalhou em lugares, né, com muitos homens, que né, teve a sua experiência, que fez acontecer em vários lugares aí. E eu me sinto muito orgulhosa, né, desse trabalho que você tem feito aqui, né, dando oportunidade às pessoas de mostrarem os pensamentos, né, e mesmo da gente ouvir, né, as opiniões das pessoas. Como se diz, é bem esclarecedor, bem interessante o que você tem feito. Sinto orgulho. Ai, que ótimo. Que ótimo, fico feliz. Você cabe, A gente às vezes tem as dúvidas. na tua
Que ótimo, obrigada. Ah, então tá. Eu vou deixar essa live aqui gravada, então, né? Pra gente poder compartilhar com quem não Ótimo. pôde estar aqui nesse horário, tá bom? Tá ótimo, então, Gabi. Obrigada. Então, beijo aí e bom final de dia aí pra você. Tchau, tchau. Até mais. Pode entrar aqui. É, minha mãe vai entrar, a Júlia. Beijo, Juju. Beijo para quem pode entrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.